Boa noite a todos. Iniciamos os trabalhos da noite de hoje com a nossa prece. Senhor meu Deus, amigos espirituais da Casa de Miguel, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos, não fisicamente, mas em pensamento. Obrigada por essa semana e assim, agradecidos, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Era uma vez uma grande mansão, dessas bem grandes, enorme mesmo. Na frente e em torno dela existia também um grande jardim. Um jardim muito lindo, muito florido, com muitas árvores. Mas existia uma árvore que era muito especial. Era uma árvore grande, robusta. Ela era especial porque era a árvore mais velha daquele jardim. E exatamente por ser uma árvore mais velha, os seus galhos já não eram tão fortes e firmes assim. Certo dia, quando o jardineiro chegou para cuidar do jardim, viu que um dos galhos da velha árvore tinha sido cortado, decepado. Não sabemos se quem tomou aquela atitude fez por maldade ou por não conhecer a velha árvore e saber que os seus galhos eram frágeis. Fato é que aquele galho não fazia mais parte da grande e robusta árvore. O galho ficou ali, caído no chão. O que aconteceria com ele? Seria levado para o lixo? Alguém notaria a sua falta? Não poderia voltar a fazer parte da velha árvore. Por isso ficou ali, abandonado naquele gramado, assustado e muito triste. Passado um tempo, o nosso amigo galho se lembrou de Deus e que tudo o que acontece em nossa vida faz parte do amor de Deus por nós. Assim, ele resolveu fazer um pedido ao Criador. Senhor, permita que eu crie raízes, me transformando em uma nova planta, dando flores e frutos. Após a súplica, o galho se esforçou para ficar mais próximo da terra fértil e profunda. Mas passado um tempo, novas raízes não surgiram. O galho percebeu que algo diferente estava acontecendo com ele. Ele já não era aquele galho cheio de vida. A sua cor estava mudando e ele estava ficando mais seco. Foi então que se lembrou novamente de Deus e fez um novo pedido. Senhor, já que eu não posso gerar novos frutos, permita que eu seja útil de alguma forma. Faça com que eu apodreça e possa auxiliar a natureza. E assim aconteceu. O velho galho foi se modificando a cada dia. Foi ficando diferente. Passado um tempo, se modificou mais um pouco. E passado um longo período, o galho já havia se misturado com o solo do jardim. Já não conseguíamos mais ver o nosso amigo galho. Foi assim que começou a grande transformação. O galho estava passando pelo processo de decomposição. Ele estava apodrecendo. Vocês sabiam que existem vários seres que ajudam nesse processo de transformação?
Um deles é essa aqui, com essa cara feia e brava. Vocês conhecem? Sabe quem é essa? Essa é a nossa amiga bactéria. Ela auxilia no processo de transformação, de decomposição das plantas, das folhas, dos frutos, pois ela se alimenta de toda a matéria morta. Mas não é só a bactéria, não. Existem outros seres, como os fungos e outros micro-organismos, que ajudam nessa transformação. Eles são bem pequenininhos e não conseguimos vê-los, mas eles ajudaram e muito no processo de decomposição do nosso amigo galho. O velho galho tinha se transformado em humus, que é um adubo para a terra. Outros bichinhos que ali moravam também vieram ajudar. As minhocas fizeram com que o galho se transformasse no adubo mais fértil de todos. Com o solo fértil, outras plantinhas começaram a surgir pelo jardim. Toda semente lançada pelo vento ou pelos pássaros, ao cair na terra, rapidamente brotavam e se transformavam numa linda plantinha. O jardim foi ficando cada vez mais florido, mais bonito, multicolorido. Novas árvores também surgiram. Árvores frutíferas brotaram pelo jardim, dando belas flores e mais tarde deliciosos frutos. O jardim se tornou o mais belo de toda a região. Vários animais passaram a frequentar aquele local. Era uma variedade de borboletas, pássaros, abelhas e até os esquilos iam procurar alimento e abrigo. Uma enorme mudança ocorreu no grande jardim. Ele era um jardim belo e admirável, com um solo muito e muito fértil, onde todas as sementes brotavam. E toda essa transformação aconteceu graças ao amor de Deus em permitir a mudança do amigo galho. Ele não mais fazia parte da velha árvore, mas agora ele era útil para o jardim e toda a natureza que o cercava. Com essa história, aprendemos com nosso amigo galho que o que parece ser uma destruição, na verdade, não passa de uma transformação. A vida se renova com as bênçãos de Deus. Aprendemos hoje, então, mais uma lei que nos ensina que Deus é sempre bom. Olá a todos, como é que vocês estão? Boa noite. Gostaram da historinha? No primeiro momento pode até parecer estranho, né? A gente falar sobre lei de destruição. Mas ela é uma lei. Ela faz parte das leis morais, das leis divinas. E para explicar melhor ela, eu vou pegar o Livro dos Espíritos. Todo mundo já conhece o Livro dos Espíritos, não é? Já? São várias perguntas que Allan Kardec, na verdade, ele organizou de forma didática, de forma até para a gente poder compreender tudo de forma melhor. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, fala de todas essas leis morais, leis divinas. Por exemplo, lei do trabalho, lei da adoração, lei da conservação. E a lei da destruição faz parte dessas leis divinas. Então, ela está nessa terceira parte, no capítulo 6, que fala especificamente sobre ela. Então, Kardec começa com essa pergunta. A lei da natureza é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem. Precisa que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que jamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim
a renovação e melhoria dos seres vivos. Ou seja, olha como a gente vê como Deus, né, como a natureza é tão perfeita que acaba, né, a gente pega a própria destruição dela, né, não acaba sendo um fim, e sim uma renovação da própria natureza. Então a gente percebe como Deus é sábio, como Ele faz as coisas de forma perfeita, né? E mais adiante, Kardec faz uma outra pergunta. Por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes da destruição? E os espíritos respondem: é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Ou seja, tudo na natureza precisa desse equilíbrio. Então, o que a gente pode pensar que é o fim, não é. É apenas uma renovação. E assim é nas nossas vidas também. Muitas vezes a gente passa por determinadas situações que a gente acha que é o fim, mas na verdade é apenas uma renovação. Às vezes a gente precisa passar por determinadas coisas, mas funcionam como uma renovação para as nossas vidas. É aquilo que venham sempre, né? Às vezes a gente precisa pensar, o que passou, passou. Mas que venham sempre coisas melhores. E se mudou, a gente precisa ter fé em Deus e acreditar que foi para o melhor. É isso, pessoal. Beijos para você. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o
Olá, boa noite, amigos, companheiros, queridos. Que Jesus envolva cada um de nós, que possa entrar em nossos lares, né? Trazendo aquelas vibrações amorosas de paz, de amor, de esperança, de fé e de tudo aquilo que cada um de nós necessitamos. Eu sou Kátia Mondaini, trabalhadora do Centro Espírita Miguel, aqui hoje trazendo para vocês as boas-vindas pelo canal do YouTube oficial, Centro Espírita Miguel Oficial. Quer conhecer um pouquinho mais da nossa casa? Aqui embaixo tem a descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá, tem até um jornalzinho também. Opa, hoje é dia de palestra, olha que maravilha! Teremos a nossa companheira Fátima Queiroz, que vai falar para nós sobre felizes os que promovem a paz. Oh, gente, olha que tema lindo e maravilhoso, tema que nós estamos precisando, né? Gente, eu penso assim, olha, muitas reflexões vão ser trazidas essa noite. E olha, qualquer coisa que você precisar, ao final, as nossas recepcionistas estão acompanhando a nossa reunião. Então, no finalzinho da reunião, se tiver dúvida alguma coisa, pergunta lá, tá bom? Elas vão responder. Fiquem conosco, vamos vibrar nesse momento, em cima de tantas coisas que a nossa companheira vai nos trazer nessa noite de palestra. Isso tudo é maravilhoso, é muito bom. E outra coisa, sabe a hora da prece? Imagina que você está presencialmente na nossa casa, recebendo os fluidos maravilhosos que a prece nos proporciona. Fiquem conosco. Que Deus continue abençoando cada um de nós. Graças a Deus. Do livro Fé, Paz e Amor, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estudando a paz. Muita gente escuta referência à paz, acalentando a volúpia da grande preguiça. E semelhantes ouvintes, desavisados e inconsequentes, mentalizando alegria e consolação, imaginam fortunas fáceis e aposentadorias rendosas, heranças poupudas e gratificações vitalícias. Aspirando, porém, o conforto da lesma, esquecem-se de que toda ociosidade, quase sempre, é calmaria da podridão. Lembrando a palavra do Senhor nos ensinamentos do monte, assinalamos que todos os corações pacíficos associados ao seu ministério de redenção, em verdade, não conheceram a imobilidade na terra. Os companheiros diretos da Boa Nova, após testemunhos dilacerantes de fé, expiraram em postes de martírio ou lapidados na praça pública, entre zombaria e sarcasmo da multidão. E muitos daqueles mesmos que ouviram do Mestre a promessa de felicidade para o fim do trabalho rude, partiram da terra sob escabrosas perseguições, sem contar que ele próprio, o Cristo de Deus, depois de sacrifícios ingentes a benefício de todos, foi içado no madeiro, sem qualquer nota de tranquilidade exterior, a serenar-lhe a morte. Não te esqueças, desse modo, de que a paz verdadeira verte da ação constante no bem eterno, sem reclamação e sem amargura, porque a afeição do grande equilíbrio que mora no imo da esfera em movimento, a sustentar o trabalho ou a vida. A paz brilhará no recesso de nossas almas sempre que nos consagremos a exaltar e servir a bênção do amor de Deus.
Graças a Deus, graças a Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui. Estamos nessa noite, Senhor, reunidos, pedindo o teu amparo, pedindo a tua luz, pedindo a Mãe Maria que nos envolva em seu manto sagrado, nos trazendo a serenidade e a paz de que todos necessitamos. Bons espíritos da casa de Miguel, onde sempre nos acolhe, hoje estamos aqui, pedindo que continuem conosco, mas com certeza também agradecendo por podermos nos reunir desta forma, nos reunir e ouvir as tuas palavras através de uma companheira que nos trará as reflexões dessa noite. E que a mesma paz que será refletida na noite de hoje possa estar adentrando os nossos lares. E assim, Senhor, com essa alegria que nos envolve, com esse amor, nós te pedimos, abençoe a nossa noite de reflexão, abençoe a nossa companheira que trará a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel, estou aqui nesse dia de palestra mensal para trazer esse tema aqui, Felizes os que promovem a paz. Eu sou uma mulher branca, com uma blusa listrada, preta e branca, estou com óculos azul e dourado, tenho cabelos escuros, e olhos escuros também. Estou sentada numa cadeira preta e por trás de mim tem uma estante com livros e planta. Bem, esse tema é o que nós queremos, né? Para nós, atualmente, no futuro, nós queremos paz, né? E quando a gente pensa assim, nesse tema, logo a princípio, nós vamos pensar nos missionários, naquelas pessoas que fazem grandes realizações, nos pacificadores que a gente tem notícia, né, dos grandes feitos. Mas eu escolhi falar de nós, pessoas comuns, né? Como nós podemos almejar promover a paz? Será que isso faz parte da nossa realidade? Será que nós vivemos os nossos problemas, as nossas tribulações, as nossas inquietações visando a paz? Como nós lidamos com os nossos desafios existenciais? Mas, assim, será que a gente lida com uma perspectiva em algum nível de estarmos desenvolvendo em nós e nas nossas relações uma atitude pacífica ou pacificadora? Bem, essa é a proposta da reflexão da noite de hoje. Muitas vezes se confunde, quando se fala em paz, com uma perspectiva assim, vou ter paz, então vou ficar sem fazer nada, uma ideia de ociosidade, de preguiça, de ócio, de isolamento, mas ao contrário. Como a página de abertura nos trouxe, esse alcance em qualquer nível, né, de paz, seja a nível individual ou em qualquer outro nível, vai exigir esforço, disciplina e trabalho. Então, vamos começar pensando assim.
eu estou vivendo e convivendo de forma pacífica, em harmonia comigo e com as demais pessoas? Como eu respondo às inquietações íntimas e no relacionamento com os demais? Vamos pensar sobre isso ao longo do nosso encontro de hoje. No Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está lá no capítulo 5, versículo 5. E no Evangelho segundo o Espiritismo, também vamos encontrar no capítulo 9 essa passagem. Bem, a gente vai encontrar bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os brandos, os mansos, brandos, que mais? Os pacíficos. E aí, quando a gente pensa no porquê herdarão a terra, né? Então, o que implica uma pessoa ser mansa e ser branda? Muitas vezes é confundido com a ideia de fraqueza. Uma pessoa mansa, uma pessoa que tem serenidade para lidar com as situações. Então, outras qualidades que a gente pode ver numa pessoa considerada branda, mansa, né? Então, assim, a brandura, né, como o próprio nome já diz, a mansuetude, a doçura, uma pessoa afável, uma pessoa amorosa, uma pessoa respeitadora. Então, um conjunto de virtudes que caracterizam, que poderiam se enquadrar na questão do manso e do brando, como a gente vai encontrar nas traduções. Então, essas características, elas já nos levam, né, a entender que são características de espíritos que já conseguem ser mais solução do que problema. São aquelas pessoas que são tranquilizadoras, mesmo diante de muitas situações conflituosas, elas conseguem ter a serenidade para lidar com as questões que lhes chegam. E herdarão a terra porque nós estamos nessa caminhada para o mundo de regeneração. Então, essas características, elas já demonstram uma possibilidade de estar caminhando para essa forma de viver em sociedade diferenciada. Nós sabemos que depende de nós estarmos presentes nessa transição para o mundo de regeneração. Daqui a algumas encarnações, né? Mas a nossa atitude hoje já precisa ser uma atitude visando isso, essa caminhada. Nós queremos, aqui estão os nossos queridos na Terra, nós queremos continuar habitando, nós queremos um mundo melhor também para nós. Mas para isso nós precisamos cuidar do nosso presente. Então, esse Bem-aventurados os mansos, ele é um convite para que a gente reflita sobre a nossa postura hoje diante da violência, da agressividade. Como é que nós estamos lidando com isso? Bem, mas a paz precisa começar em mim. E é importante nós começarmos logo, né? Porque se a gente almeja um mundo de paz, e nós sabemos que as transformações, né, da nossa sociedade, elas começam com os indivíduos.
Então, vamos pensar em nós. E aí eu coloquei algumas reflexões aqui. O que eu desejo? O que me move? Eu vivo com autenticidade? Há coerência entre o meu pensar, sentir e agir? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da reforma íntima, né? Então, quando a gente reflete sobre o que a gente deseja, o que nos move, né? Então, como eu lido com a minha vida material, a minha perspectiva espiritual? O que me move é uma ambição desmedida, eu vou passando à frente de quem estiver, né? Como um rolo compressor, né? Quem estiver na minha frente, eu vou passando por cima até eu conseguir um objetivo qualquer e tenho uma atitude competitiva. Como é que eu me comporto no meu dia a dia? Quais são as questões que são significativas para mim? O que eu priorizo nos meus anseios íntimos, né? Nas minhas ambições, né? Como eu coloco o meu desejo aonde, né? Eu quero ser uma pessoa melhor, ou o que me move no dia a dia é a ambição, e daí eu posso me envolver com situações muito difíceis, de desonestidade, de corrupção, porque essas questões não estão só para o outro, elas estão para nós também. Então, de acordo com as escolhas que vamos fazendo. Então, essas questões, elas vão estar sempre presentes, nós não paramos, né, de refletir, e os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas ações, elas precisam ter uma coerência. Se eu sou alguém que quero melhorar, que eu quero progredir, que eu quero viver uma vida como cristã, como cristão, então eu preciso ir buscando essa coerência com os meus valores espirituais, com aquilo que eu considero que é fundamental para a minha vida, e tentar sempre viver de uma forma autêntica. Então, ser a mesma pessoa por onde eu for. Se eu estou no trabalho, se eu estou na casa espírita, se eu estou na família, com os meus amigos, a minha conduta é sempre a mesma, porque eu já posso ter desenvolvido uma coerência. E essa que a gente quer, não é? Que as nossas ideias, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, elas sejam coerentes com a nossa forma de agir, sem medo de nos colocarmos quando assim for necessário. E aí a gente pensa assim, né, naquele ensinamento de Jesus, né? O sim, sim e o não, não. Então, esse mergulho íntimo, esse aprofundamento de como somos, do que queremos, para que a gente possa ir desenvolvendo essa força íntima, essa coragem, mesmo diante das situações de maledicência, de críticas destrutivas, de ofensas que cheguem para a nossa pessoa, nós termos a serenidade para evitar o conflito, o revide, as situações que podem nos levar, né, a perdermos, né, um momento de busca. A gente está na luta, né, para melhorar, para desenvolver essa serenidade, essa paciência, essa tolerância com as situações que nos chegam. Então é preciso que a gente tenha cuidado justamente nesses momentos em que a gente é provocado, para que a gente não se perca, né, por um minuto, por um segundo.
Então, nós vamos construindo essa paz dentro de nós, elaborando, né, a nossa forma de pensar sem ingenuidade, mas também sem acomodação, né? Porque mudar muitas vezes a gente é habituada, assim, até mesmo pela educação que a gente recebe, a revidar, né? Sempre estar com as respostas na ponta da língua, né? E controlar a impulsividade muitas vezes é um desafio. Então, desenvolver esse autodomínio das nossas emoções é algo que é muito importante, né? Nós vamos ver lá no Livro da Esperança, capítulo 22, o Emmanuel, só um trechinho aqui, ele diz o seguinte, que o silêncio é o guardião da serenidade. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário para desfazer enganos e para limpar raciocínios, porque Jesus não quer que a gente, né, que a nossa palavra ela seja uma pedra no coração de ninguém, mas também que os ensinamentos dele sejam uma luz para nós e para o outro. Então, como espíritas, nós sempre falamos da reforma íntima. E essa reforma íntima, ela não se dará repentinamente, ela é um processo que vem desse mergulho, dessa coragem de autoenfrentamento, de autotransformação. Porque se eu reconheço em mim que eu ainda sou uma pessoa agressiva, violenta, impulsiva, mesmo que isso eu não chegue à ação, mas se isso ainda faz parte do meu falar, do meu sentimento, eu preciso então ir elaborando esse processo de transformação, para que eu me veja em algum momento atingindo aquela brandura, aquela afabilidade, aquela mansidão. Isso significa que nós não vamos nos posicionar adequadamente? Não. Nós precisamos, muitas vezes, nos posicionar. Mas como é esse posicionamento? Nós podemos nos posicionar, como disse Emmanuel, no Livro da Esperança, nos posicionar com vistas a esclarecer situações, a redirecionar situações. E isso é processo, né? Essa reforma íntima é um processo. Um outro tópico que eu escolhi para conversarmos sobre a questão desse desenvolvimento da paz em nós é a paz na nossa relação com os nossos familiares, né? Porque a família, em geral, é o primeiro núcleo, né, que nós vamos experienciar, né, as nossas relações, né? E no futuro, o que nós aprendemos com a família, e claro, aprendemos também no nosso processo, né, de busca, nós vamos levar também para as outras relações, né? Então, essa paz em família, eu quero começar com a questão do diálogo, né? Que é óbvio a importância do diálogo, e eu quero convidá-los a buscarem um texto da Joana de Ângeles, Ouvir com o Coração, no livro Diretrizes para o Êxito. Então, nesse processo de diálogo, em que a gente pensa, né, no ouvir com o coração e falar com acerto. Porque
nós muitas vezes estamos muito preocupados em fazer valer as nossas opiniões. E nem sempre nós ouvimos de forma fraterna, de forma amorosa, aqueles que estão convivendo com a gente. Então, a gente ouve, mas já elaborando uma resposta, um argumento, uma ideia para combater aquilo que está sendo ouvido. Então, isso não é ouvir com o coração, né? É como se a gente estivesse numa disputa. Ouvir para questionar, ouvir para criticar, ouvir para argumentar. Então, e o coração ficou de lado, né? Essa escuta amorosa, essa estar presente efetivamente no momento em que a família está ali nos demandando alguma atenção. Eu nem vou entrar no mérito das nossas distrações, porque isso é mais do que falado, é um desafio hoje para nós, né? A gente, se nós estivermos distraídos e desatentos, a gente fica horas no celular, na frente da televisão, e a gente não partilha mais as nossas experiências diárias com a nossa família, não sabemos como foi o dia, às vezes nem percebemos como os nossos familiares chegam em casa. Então, esse diálogo em família, essa escuta, essa fala, não uma fala permissiva, tá? É sempre assim, a gente sempre tem que ajeitar, né, as coisas para não ficarem mais mal entendidas. Não é a fala da permissividade, mas é uma fala carregada de amorosidade, uma fala de compreensão, de retificação de alguma situação que possa estar colocando, né, os nossos queridos em risco, mas sempre um cuidado nesse falar, para que as palavras não caiam, né, como uma pedra, né, como a gente já falou anteriormente, mas é que ela abra sempre essa possibilidade das pessoas virem até nós para conversar conosco, para estabelecer essa relação de confiança, essa relação de afeto, de poder falar sem medo dos seus sentimentos. Não é simples, né, gente? Não é simples. Não é algo trivial, mas é algo que a gente quer, né? Que a gente consiga, a gente deseja isso, né? Uma outra questão é a transmissão de valores pela educação e pelo exemplo, porque nós trazemos valores, né, valores do Cristo, que nós queremos desenvolver em nós, mas aí, de novo, a questão da coerência, né, nessa transmissão, não só na educação falada, mas também nas minhas atitudes. Os nossos filhos, o tempo todo, eles estão nos observando, não só os filhos, né? O companheiro, a companheira também, estão nos observando. E se a gente é coerente, se a gente exemplifica o que a gente fala, a gente também está, assim, educando duas vezes, né? E mesmo com os filhos adultos, né? Eles continuam nos observando. O que muda quando os filhos estão adultos é que existe mais troca, né? Porque a gente aprende com os filhos desde sempre, mas com o filho adulto a gente aprende mais, porque eles já estão refletindo por eles mesmos, então eles também nos ajudam
a repensar, a ver um outro ponto de vista. Então, a gente está aberta, né, para a gente poder também estar aprendendo com eles. A questão da tolerância e do respeito, né, o silêncio que a gente abordou naquele momento, né, muitas vezes a gente vai silenciar num momento em que não há possibilidade de ter uma boa resolução daquela situação. Então, a gente silencia, mas não deixamos, então, de retomar num outro momento, se há algo que afeta, né, o respeito em família, que afeta a dignidade de todos os que estão naquela família. Então, a gente pode retomar esse assunto num outro momento, em que haja mais calma, em que haja mais serenidade. Porque às vezes a gente fica numa disputa de conhecimento ou de querer que a sua opinião prevaleça, e os conflitos se dão justamente porque aquele não é o momento da gente fomentar, né, o debate, a discussão a respeito de algo que não seja imprescindível naquele momento exatamente. Vivenciar a amorosidade. É importante a gente vivenciar a amorosidade, sermos amorosos, sermos acolhedores com os nossos familiares, desenvolvermos esse afeto mútuo, saber que ali, naquele espaço, é um espaço de segurança, de confiança, de amor, de convivência fraterna. Então, isso é muito importante. Educar para a paz e para a não violência. Então, quando os nossos filhos, né, são menores, filhos, às vezes os netos, né, quando chegam os netos, como que a gente está educando? A gente está educando para a não violência? A gente está educando uma perspectiva de paz, ou a gente está educando para o revide? Quando a criança sofre alguma situação na escola, como que a gente vai lidar com isso? Né? Nós vamos estimular que revide, ou nós vamos ajudá-la a implementar outras formas de resolução do problema com a nossa participação? Muito frequentemente, né, enquanto eles são pequenos, a gente precisa também, muitas vezes, estar indo à escola, conversando, para que a criança também não se sinta desamparada naquelas situações conflituosas que ela vive, né? Então, a gente sempre pensar, sempre mediar essas relações difíceis, não para a gente tomar atitude por eles, estimulá-los a resolvê-los de uma forma não violenta, mas se isso não é possível, a gente também se fazer presente junto à direção da escola, junto à professora, até numa atitude que a gente possa ajudar, né, a clarear algumas questões que às vezes podem passar despercebidas, né? Sempre tendo em vista que o objetivo, né, para todos nós é sermos pessoas de bem. Então, formar pessoas de bem, isso nos inclui também. Nós também queremos ser pessoas do bem, pessoas que fazem o bem, não só da boca para fora, né? Lembram da coerência lá? A coerência também tem que ser a minha coerência com a minha crença cristã. Eu não posso ter uma crença cristã e ter discursos de ódio, discursos de conflito, discurso de extermínio. Então, é ser efetivamente uma pessoa de bem. E estar aberto sempre para aprender. Sempre estamos aprendendo em família. Há momentos em que nós seremos formadores das crianças, né? Mas há momentos em que esse papel um pouco quase se inverte, né? Em que a gente vai aprender com os mais jovens, com os jovens adultos, e a gente precisa também estar aberto para isso.
para o quanto eles podem colaborar conosco. Então, é desenvolver essa paz no grupo, essa perspectiva de um relacionamento com mais harmonia, com mais segurança, com mais serenidade, para lidar com as dificuldades. Um outro aspecto que eu acho interessante nós abordarmos é a paz em sociedade, né? E aí a gente pode pensar assim nos nossos ambientes diversos, do trabalho, na rua, em outros grupos, enfim, com desconhecidos ou conhecidos, né? E aí eu coloquei 3 figuras, né? A questão da violência, a questão dos xingamentos e eu coloquei também uma figura representando o trânsito, né? Porque aqui eu pensei em 2 questões, né? A questão das opiniões e a necessidade de nós revermos condutas perturbadoras, né? Então, se a gente pensa no trânsito, por exemplo, a gente vai ver as pessoas assim buzinando alucinadamente, né? Mal abre o sinal, a pessoa já buzina. Então, assim, isso gera uma perturbação, né? Não só uma perturbação sonora, mas uma perturbação assim de uma ansiedade para se andar logo, milimetricamente abrir o sinal, a pessoa buzina. Então, assim, por que isso? Por as discussões no trânsito, né, as incompreensões no trânsito, muitas vezes levando a situações bem difíceis, né? Uma forma de xingar o outro, isso agora já se tornou, né, tão trivial. Eu já tenho um pouco mais de tempo de vida e há um tempo atrás a gente via assim, um certo pudor, né, em se falar determinadas coisas quando ao lado de pessoas mais velhas, né, ao lado de crianças, e hoje a gente já muitas vezes vê assim, falas absurdas, né, mesmo estando uma criança por perto ou uma pessoa mais velha, enfim, sem muito esse cuidado. Não é só com a pessoa mais velha, né? Eu vou retificar aqui, mas outras pessoas desconhecidas que não têm necessidade de ouvir aquelas coisas. Então, assim, isso também é uma forma de agressão, né? E a questão da violência, que é uma questão complexa, uma questão muito difícil. Então, em sociedade, nós vamos viver, né, com a diferença, onde a gente precisa respeitar o direito do outro, mas também precisamos ter o nosso direito respeitado, né? Porque paz também não é omissão. Né, o que a gente fala, que eu penso trazer, né, com base assim, no Evangelho em relação à questão na convivência social, é nós termos uma serenidade para lidar com essas situações que chegam ao nosso encontro, né? Mas é importante que a gente tenha uma posição clara sobre os nossos valores, sobre as nossas ideias, ideais, partilhando diferentes posições abertas a outras formas, né, das pessoas se conduzirem no mundo, mas possibilitando essa troca, né? Essa reflexão, esse aprendizado, mesmo quando algum conflito, a gente está num grupo qualquer, mesmo que algum conflito se estabeleça, mas a gente sempre ter essa perspectiva, né, de ajuste e de harmonia futura, né? Então, assim, deixar de lado, né, as incompreensões, porque às vezes a gente se magoa com coisas que a pessoa que a gente considera que foi objeto daquela mágoa, daquele ressentimento que a gente carrega, ela nem se deu conta.
e a gente fica carregando isso, né? Então a gente precisa estar atento a isso, né? O que vale a pena a gente carregar conosco? Aliviar o nosso coração dessas mágoas, desses ressentimentos, né? Mas também, por outro lado, a gente ter responsabilidade por reparar os erros, as ofensas que nós geramos, que nós causamos, né? Eu gosto muito desse texto do Evangelho, que diz assim, está lá no capítulo 25, item 11, o último parágrafo. Ele é uma partezinha do texto. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Ele está falando aqui da crença, né? Da crença religiosa, mas é algo que nós podemos tanto trazer para a questão dos nossos preconceitos de uma forma geral, não só religiosos, mas de forma geral a gente está pensando, né, quais são os preconceitos que hoje eu tenho e que eu preciso reelaborar na minha cabeça, né? Eu preciso avançar nessa atitude de irmandade, principalmente nós, né, que acreditamos na reencarnação e sabemos que nós, ao longo das nossas reencarnações, nós vamos vivenciar diferentes situações. Então, para nós mesmos, aqui, os preconceitos, eles são algo que nós devemos combater em nós muito duramente. E então, ele, embora ele fala aqui mais relacionada à questão religiosa, mas a gente pode utilizar esse ensinamento para a nossa vida de forma geral. Por que a gente quer impor a nossa forma de pensar, a nossa forma de entender o mundo? Cada pessoa é uma individualidade, tem uma história diferente, traz uma bagagem que é diferente da nossa. Então, a forma de entender o mundo vai ser diferente também. E é preciso que a gente aceite isso, a gente aceite lidar com essas diferenças, para que a gente tenha paz, para que a gente possa se conduzir de uma forma coerente com os nossos valores. Os resultados, né, de todo esse processo que nós conversamos até agora, eles virão com o tempo. Então é preciso que a gente creia na mudança. Vamos orar pelo mundo, pelo nosso próximo, pela nossa família, orar por nós, mas orar por aqueles que estão vivendo conflitos muito graves, de muita desolação, muita perturbação. Tenhamos compaixão pelos que sofrem a falta de paz e nunca percamos a esperança, baseando, né, nossa esperança na fé e na caridade. Essa trilogia é a nossa trilogia de ação, de efetivamente nós pensarmos e sentirmos o quanto é importante para a construção da paz que a gente tenha uma perspectiva também relacionada à caridade, relacionada, seja através da oração por aqueles que a gente não tem como ajudar diretamente, mas também aqueles que estão próximos, para que a gente possa se inserir, né, em alternativas de acolhimento, de amparo e proporcionar também novas perspectivas. Concluindo,
vamos trazer um outro ensinamento de Jesus que está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E os pacificadores serão aqueles que promoverão a paz. Filhos de Deus, seremos chamados filhos de Deus quando nós estivermos alinhados, né, com essa herança divina que existe em nós, né, alinhados nessa sintonia, nessa comunhão com Deus, podendo trazer para a nossa vivência e convivência essas virtudes, né? Não as virtudes plenamente desenvolvidas, mas as virtudes já em trabalho, já em esforço, já em disciplina, né? Desenvolvendo essas virtudes dia a dia. Esse alinhamento, essa comunhão é algo que nós devemos perseguir, porque é algo que nós queremos. Nós somos herdeiros de Deus porque a essência divina está em nós. Nós temos o gene de Deus. Então, essa é uma perspectiva muito feliz, muito feliz. E um dia nós seremos assim, né? Seremos os pacificadores, seremos chamados de filhos de Deus. Nós reconhecemos que somos filhos de Deus e estamos trabalhando para que essa sintonia e essa comunhão sejam plenas. Então, não vou mencionar aqui tantos e tantos missionários que estão já encarnados, sempre estiveram, né? E os textos vêm nos dizendo que nesse momento de transição para o mundo de regeneração, muitos missionários estão reencarnando e reencarnados, nos auxiliando nesse processo. Então, nós nunca fomos abandonados e não estamos nesse processo de fortalecimento da nossa vontade, de uma consciência plena da nossa responsabilidade diante da construção de um mundo melhor, de um mundo com menos violência, com menos guerras, e que a gente possa, então, estar, né, consciente de tudo que nós podemos, dentro da nossa condição humilde, né, ainda com tantos desafios a enfrentar, mas como nós já podemos contribuir, né, para esse mundo de mais paz. E para concluir, eu quero ler para vocês uma página que Emmanuel nos traz no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 70, Pacifica Sempre, onde ele faz referência a essa passagem de Mateus, né, que está contido no Evangelho de Mateus. Então diz assim: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco,
amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Emmanuel. Muita paz para todos nós, que nós possamos ser esses que estão lutando para fazer paz. Um grande abraço para todos. Vem comigo, venha logo, traga o teu olhar pra essa empreitada onde todos podem trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o seu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, paz, a paz. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que envolvem as atividades do Centro Espírita Miguel, agradecemos pela oportunidade de estarmos hoje refletindo sobre esse tema que é tão importante, sobre uma perspectiva transformadora para o nosso ser, para que a gente possa contribuir na melhoria desse mundo, através da nossa própria melhoria. Obrigada, Senhor. Sabemos que muitos amigos espirituais estão ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, para que tenhamos êxito nessa encarnação, que nunca nos faltam essa fé íntima, essa fé nas nossas possibilidades, essa fé em Deus que nos impulsiona para frente. Agradecemos
por tudo que recebemos nessa noite. Graças a Deus. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão, faz esse silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que é o sol da confiança enfeita em teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece. Seja um irmão quem for, sofrendo chuva e vento, o trigo dura o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas